Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, chegamos à lição de número 5, metade do nosso livro sendo concluída com esta aula de número 5. Daqui para frente teremos a outra metade, mais uma parte importante desse estudo, mas hoje finalmente nós vamos entrar naquilo que é chamado de a Terra Santa. Hoje vamos estudar o território de Israel. E para essa aula eu vou fazer uso de um mapa um pouquinho diferente, que é um mapa com um recurso tridimensional. Ele foi impresso com relevo, e aqui nós podemos observar melhor a geografia da Terra Santa, os vales, as montanhas, as planícies. É um recurso bem interessante. Então, ao longo da nossa aula, os irmãos vão acompanhar alguns detalhes direto no mapa. Eu mesmo vou operar essa câmera aqui para mostrar o detalhe aos irmãos. Mas antes de irmos aos detalhes geográficos, vamos observar os detalhes políticos da Terra Santa. Quando falamos na Terra de Israel, quando falamos na Terra Santa, algumas vezes a imagem que nos vem à mente é exatamente esse recorte de terra inteiro. Mas não é tudo isso que é e corresponde ao Estado moderno de Israel. Esse recorte de mapa é usado para falar de Israel porque ele corresponde ao recorte geográfico bíblico de Israel. Na verdade, biblicamente, as terras de Israel se estendem ainda mais para o Oriente, chegando até as portas da Mesopotâmia, encostando lá no rio Tigre. Mas, de um modo geral, biblicamente, é este pedaço todo aqui. Profeticamente, essa terra se estende mais para o Oriente e, atualmente, o Estado de Israel não ocupa essa faixa de terra que está a leste do Rio Jordão. Aqui você pode ver o Rio Jordão. Esse pedaço de terra que está aqui, embora faça parte profética do território de Israel, não corresponde ao Estado de Israel modernamente. Modernamente, ao sul e ao sudoeste, o Estado de Israel começa aqui. É a primeira fronteira que temos da nação israelita hoje. Aqui está o deserto do Sinai, e essa é uma fronteira que Israel tem com o Egito. O deserto do Sinai, quando prolonga-se para dentro do território israelense, passa a corresponder ao deserto do Neguev. Mais ao norte, aqui, nós temos as fronteiras de Israel com o Líbano. Esse é o Líbano. Ao leste, nós temos as fronteiras de Israel com a Síria. Então, aqui onde está essa linha, é uma linha fronteiriça, do lado de cá Israel, do lado de lá a Síria. E o Rio Jordão faz a divisão entre o território de Israel e mais ao sul da Síria, o território da Jordânia. Então, esse pedaço aqui também não corresponde ao Estado moderno de Israel. Aqui o Rio Jordão que faz a divisa. E nós podemos observar que essa linha fronteiriça se estende para dentro da cavidade do Mar Morto. Do lado de lá, Jordânia, do lado de cá, Israel. E isso vai até aqui embaixo, quando nós chegamos ao Mar Vermelho. Os irmãos devem se lembrar de um mapa da Terra Santa. É sempre fácil de memorizar. O Mar Vermelho parece um braço estendido fazendo o V da vitória. Aqui é um dos dedos do Mar Vermelho. O outro está mais para baixo aqui. Então, aqui está o Mar Vermelho, aqui o Egito, aqui Israel, aqui a Jordânia, as montanhas de Edom. Então, esse aqui é o território da Jordânia. Mais para cá, a sudeste, está o território da Arábia. Então, o moderno Estado de Israel é esse pedaço aqui. Isso corresponde ao moderno Estado de Israel. Esse mapa traz uma representação da linha do armistício de 1949, e aí nós podemos ver o quanto de tudo que Israel tem hoje foi deixado para ele em 1949. Aqui está
uma linha do armistício, e se seguirmos essa linha, vamos ver que o que era reservado ao Estado de Israel correspondia somente a esse pedacinho aqui. Era só isso que era o Estado de Israel. Depois nós tivemos várias batalhas feitas contra Israel, e em todas elas, de maneira miraculosa, Israel saiu vitorioso, e o território israelita foi se espalhando, expandindo-se para aquilo que é hoje o moderno Estado de Israel, mas que nem de longe representa o território profético de Israel, que é muito mais vasto do que isso. Dessa ponta ao sul, até o seu limite no norte, nós temos 250 quilômetros. E na sua largura maior, cerca de 140 ou 150 quilômetros, esse é o território do Estado de Israel. É um pedacinho de terra. Aqui dentro residem hoje cerca de 7 milhões de israelenses. Não contamos nesse número os palestinos que estão aqui na faixa de Gaza, que eles não são israelitas, eles são palestinos, eles são intrusos nessa terra. Se alguém que acompanha essa aula é de viés esquerdista, então já ficou irritado com essa informação. Mas eu não posso mentir, essa terra aqui é judaica, essa terra é hebreia, essa terra é israelense, é israelita. Os palestinos estão aqui de intrusos. E por que eles estão aqui? Se é tão importante dar um país para os palestinos, por que os outros 360 milhões de árabes que vivem ao redor do Estado de Israel não dão para os seus coleguinhas palestinos um território? Se é tão importante que eles tenham um território, por que querem dar um pedaço de Jerusalém para os palestinos? Por que é que não, esses 360 milhões de irmãos árabes que estão ao redor de Israel não pegam seus coleguinhas aqui da faixa de Gaza e que moram na parte internacionalizada da capital de Israel, e não fazem para eles um país dentro de um território seu? É tão pequenininho, é tão insignificante, porque ninguém quer o Hezbollah dentro de seus territórios, porque o Hezbollah é como um grupo marginal, semelhante a traficantes de drogas e coisas assim. São terroristas, eles fazem bagunça, são arruaceiros. Então, está aí um bom teste para saber se você é de esquerda ou não, se você é vermelho ou não, se você ficou sensível com a informação de que entre os palestinos nós temos um grupo terrorista terrível, então você precisa orar e pedir uma libertação, porque você é de viés esquerdista e não está sabendo. E, meu irmão, não tem como conciliar esquerdismo com a fé cristã. É bom a gente aprender geografia à luz da Bíblia, né? Que aí apanha na alma também. Então, aqui está o território moderno de Israel. Agora nós vamos então verificar parte dessa geografia. Essa aula é dedicada a falar sobre vales, planícies. Depois nós teremos uma só a respeito da hidrografia, do clima. Chegou a hora de entrar naquela parte da geografia que parece mais geográfica, que abandona o espectro político e mergulha nos aspectos físicos de cada território. Nós vamos começar a nossa aula pela planície de Saron. Aqui está ela, a planície de Saron. Ela vai de Jope em direção ao norte do Monte Carmelo. Aqui está o Monte Carmelo ao norte e aqui está a planície de Saron, bem na beira do Mediterrâneo. E é uma zona densamente coberta por carvalhos, sendo hoje em dia um dos mais ricos distritos agrícolas de Israel, plantado com bosques de frutas, especialmente as frutas cítricas. O esplendor de Saron, a semelhança da floresta do Jordão, sugere a densa vegetação que encobria o vale e a não fertilidade que Saron demonstrou possuir, mas que foi revertida. No que tange à ocupação humana por muito tempo, essa planície aqui acabou sendo uma espécie de deserto, usado apenas como pastagem. Mas, como nós lemos na Bíblia, no livro de Cantares, a rosa de Saron sugere que há uma vegetação rasteira muito bela nesse lugar. A planície de Saron é uma seção da planície costeira do mar Mediterrâneo em Israel, que é toda essa parte aqui. E ela tem um formato aproximadamente triangular, aqui, aqui e aqui. São cerca, nessa região aqui está agora uma área muito frutífera, com bastante plantação
de frutas cítricas. Essa planície é delimitada a leste pelo Carmelo, aqui está a cadeia do Monte Carmelo. Do lado de cá nós temos o mar Mediterrâneo. Existem algumas dunas de areia aqui, mas aí você vê a profecia bíblica se cumprindo. É Israel fazendo maná leite e mel de uma terra desértica. No final do século XIX, as florestas já tinham desaparecido da planície de Saron, porque sendo ela muito povoada, inclusive por beduínos, por tribos árabes que ocupavam o território que é de Israel, houve um grande desmatamento ali. E devido ao relevo muito baixo, os rios que correm nessa região acabaram formando uma espécie de extensão pantanosa. Então era um lugar com muitos insetos, muitos mosquitos, a malária era endêmica aí, mas tudo isso que eu estou falando é antes da moderna colonização dessa região pelo Estado de Israel. Então essa é uma terra que não tinha nenhum atrativo, a não ser pelo fato de ter a bênção de Deus. O território de Israel não é um território atraente, ele é rico hoje, porque hoje está lá o povo de Deus. E onde quer que o povo de Deus colocasse a planta do seu pé, então ali haveria prosperidade. Em 1894, plantou-se aqui um primeiro pomar, e a partir dele foram estabelecidas áreas de cultivo, o fluxo de veículos para escoamento da produção aumentou consideravelmente, então uma região que tem hoje um sistema viário muito bom. 1/3 da área agrícola dessa região é dedicada à citricultura, como eu já falei, mas também se plantam aqui vários outros vegetais e até algodão. No início dos anos 1930, Saron havia se tornado a área mais povoada da Palestina judaica. E isso foi reconhecido pelos planos de divisão desse território que foram elaborados pela Grã-Bretanha, depois pelas Nações Unidas em 1947. E cada um desses planos de ocupação sempre encarava a planície de Saron como uma área de qualquer Estado judeu que viesse a se colocar aqui nessa faixa de terra. E desde a independência de Israel, em 1948, o ritmo de industrialização nesse lugar só fez acelerar. A outra planície que nós vamos ver é a planície de Jezreel, mas aqui tem que tomar cuidado para não confundir a planície de Jezreel com o vale de Jezreel. Então, temos que fazer alguma diferença, porque um está contido no outro. A planície de Jezreel também tem um formato triangular, aqui, aqui e aqui, e ela está pertinho da planície de Saron. Então essa planície mede 23 quilômetros na sua extensão aqui, 32 quilômetros para cá e mais ou menos uns 27 quilômetros aqui. A cidade de Nazaré dá direto para essa planície, então é uma planície, aqui está Nazaré, direto para essa planície. Era também uma região pantanosa muito importante, mas acabou sendo agora cortada por estradas, e o vale de Jezreel, que está dentro dessa planície, possui um enorme valor agrícola, foi e tem sido parte do sistema de abastecimento de comida em Israel. Então a planície de Jezreel, o vale de Jezreel e a planície de Jezreel, a planície contida dentro do vale. Agora nós vamos falar a respeito da planície costeira de Israel. Aqui está o norte de Israel, aqui o sul de Israel e a sua planície costeira que é banhada pelo mar Mediterrâneo. Aqui está o norte de Israel e aqui o sul de Israel. Toda essa planície aqui é a planície costeira mediterrânea e nós a tratamos com várias subseções, vários outros nomes. Então, trata-se de uma estreita faixa de terra banhada pelo mar Mediterrâneo, do sul até o norte, e ela para aqui, no Monte Carmelo. Aqui está o Monte Carmelo, e essa faixa começa aqui, na fronteira entre Israel e o Egito. O deserto do Sinai está aqui, aqui começa a próspera terra de Israel. Essa planície costeira, banhada pelo mar Mediterrâneo, tem cerca de 180 quilômetros do sul até o norte. E é uma região geográfica definida pelo mar. Em termos de topografia, de solo, de clima, de flora, de fauna, o mar é que exerce influência sobre essa planície costeira.
e ela é muito estreita no norte, mas vai ficando cada vez mais larga ao sul. E ela termina aqui no Monte Carmelo, como eu mostrei para os irmãos. A planície costeira é delimitada a leste pelas regiões mais altas da Galileia, pelo Vale de Jezreel, que está aqui, a Cordilheira do Carmelo, que está aqui, as montanhas de Samaria, que estão mais abaixo, a região montanhosa da Judá e a região montanhosa do sul, que é o deserto do Neguev. Aqui está. Ao norte, ela está separada do restante do território por causa dessa cordilheira que separa Israel do Líbano. E essa cordilheira muito elevada, o Monte Carmelo aqui, é assim que se faz a delimitação da planície costeira de Israel. Essa planície pode ser dividida convencionalmente em várias áreas. Por exemplo, a planície costeira faz no norte fronteira com a Galileia Ocidental e na parte norte do Vale de Jezreel, que está aqui. Também ela é chamada de a planície de Zebulon. Outra planície costeira tirada daqui de dentro é a planície costeira do Carmelo. Então aqui nós temos o Monte Carmelo e logo imediatamente a planície do Carmelo, depois vem a planície de Saron, da qual nós já falamos, e ela se estende do Carmelo até Tel Aviv, que está aqui, que hoje é a capital política de Israel, onde está o principal aeroporto da região. E por todo o seu comprimento ela se estende até o início da faixa de Gaza, que é o território que os palestinos tomaram conta, um território super violento. Quem é do Rio de Janeiro sabe que aquele pedaço ali da favela da Maré, pela violência, é relacionado com a faixa de Gaza. Agora, Israel é uma terra muito abundante em vales também, porque com tantas montanhas e rios, naturalmente há vales. E a Bíblia diz que porque a terra, porque passais a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente com o pé e arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus é que beberás as tuas águas. Está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Então, na Palestina, esse território todo aqui, onde a chuva cai somente durante um período do ano, a paisagem é recortada por muitos vales estreitos, leitos de riachos, que são os vadis, que exibem água durante apenas uma parte da estação do ano, só durante a estação chuvosa. Frequentemente se pode encontrar água subterrânea nesses lugares durante os meses de estiagem. Os rios perenes que atravessam os grandes vales e as planícies mais largas, então esses aí são rios que inclusive cortam territórios rochosos. O que são os vales? Os vales são depressões alongadas entre os montes ou entre qualquer outra superfície. Essa palavra é muito comum no Antigo Testamento e ela pode ser contada 188 vezes nas Escrituras hebraicas. No Novo Testamento, ela é mencionada apenas uma vez. No Antigo Testamento, 188 vezes. No Novo Testamento, só uma vez. Então, vamos ver alguns dos vales da terra de Israel. O principal de todos eles é o Vale do Jordão. Aqui está o Mar da Galileia. Quem lembra do hino? Quando eu atravessar o Mar da Galileia. Então, aqui está o Mar da Galileia. E aqui está o Mar Morto, que é a região, a mais profunda depressão do globo terrestre. O Mar Morto está a 432 metros abaixo do nível do mar. Então, quer dizer que toda a água da região corre das encostas dos rios, dos vadios, dos vales, direto para o Mar Morto. E o Vale do Jordão é o que liga o Mar da Galileia até o Mar Morto. O Rio Jordão nasce aqui no alto dessas montanhas. Ele vai descendo, enche o Mar da Galileia e daqui ele vem desaguar no Mar Morto, um leito de rio muito sinuoso. Foi nesse vale que o Senhor Jesus Cristo foi batizado. Então esse é o maior vale. Ele começa no Monte Hermon, que está mais ao norte, e vai descendo até o sul, a chegar aqui no Mar da Galileia.
É um cenário importantíssimo, muitas coisas aconteceram aqui, além do batismo do Senhor Jesus, foi um território atravessado por Israel a pé enxuto durante um evento importante da tomada da Terra Santa, na liderança já de Josué. Esse vale se constitui numa grande fenda geológica e esse portentoso vale, no seu ponto inicial, tem uma largura de apenas 100 metros. Mas ele vai se alargando pouco a pouco até as proximidades do Mar da Galileia e depois ele vai chegando já perto do Mar Morto a cerca de 15 quilômetros de largura. Depois, no entanto, ele começa a se estreitar novamente até desaguar no Mar Morto. Então, como eu disse, nesse vale foi onde Jesus foi batizado, também foi o local atravessado por Israel durante a conquista da Terra Santa, logo um dos primeiros milagres sob a liderança de Josué, e aí ele vem parar o Rio Jordão e o vale acabar também aqui no Mar Morto. Outro vale importante, nós já falamos da planície de Jezreel, mas o vale de Jezreel, que nós não podemos confundir com a planície. O vale de Jezreel e a planície têm o mesmo nome, mas não são a mesma coisa. É uma confusão que existe por falta de imprecisão de alguns autores. O vale de Jezreel começa nas nascentes do ribeiro de Jalude e vai terminar aqui no Rio Jordão. Então, é aqui que você tem o vale de Jezreel, passando entre montes até chegar no Jordão. Vale de Jezreel, planície de Jezreel. São coisas diferentes, mas elas se encontram todas no mesmo lugar. O próximo vale que nós vamos ver é o Vale de Aijalon. Aqui está Jerusalém. Observe que Jerusalém fica no alto de um monte, de uma cordilheira. Jerusalém está a cerca de 700 metros acima do nível do mar. E aqui está o Vale de Aijalon. Foi nessa região, por uma ordem de Josué, que o sol se deteve sobre os amorreus, possibilitando que as forças israelitas tivessem uma vitória estrondosa. Nesse mesmo lugar, no século II a.C., Judas Macabeu também obteve um decisivo triunfo sobre as forças de Antíoco Epifânio, que era um tirano grego vindo da Síria. Aijalon localiza-se nas imediações de Cefelá, a 24 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Jerusalém está aqui, aqui está o Vale de Aijalon. São 18 quilômetros de comprimento, 9 de largura, e esse vale abrigou, no ano 70 da nossa era, as tropas romanas que foram comandadas pelo general Tito e que tomaram Jerusalém, destruíram o templo e assim foi que acabou-se a idolatria do templo. Vale de Aijalon, aqui está ele, muito importante. Outro vale importante para nós é o Vale de Escol, é uma região muito fértil, muito abundante em vinhedos. O Vale de Escol é assim. Esse vale celebrizou-se por causa da exuberância da plantação de uvas. Ali estão produtores das uvas doces para fazer vinho. Ignora-se se esse nome já era conhecido nos tempos de Moisés, mas como quer que seja, Hebrom relembra os israelitas onde os espias haviam sido enviados por Moisés para reconhecer a terra e de onde eles cortaram os cachos de uvas famosos que trouxeram de volta. Então aqui nós temos Jerusalém e aqui nós temos Jericó, onde os espias estiveram. E aqui nessa região é que nós temos esse vale de plantação de uvas para ser levado de volta ao povo, para mostrar o quanto a terra era próspera. Outro vale sobre o qual devemos falar é o Vale de Hebrom. Ele está localizado 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Aqui está Jerusalém, aqui está o Vale de Hebrom. O Vale de Hebrom está a cerca de quase 1.000 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. São 30 quilômetros de comprimento. O vale guarda muitos resquícios da era patriarcal, aqui Jerusalém, aqui o Vale de Hebrom. E esse é um vale muito famoso na história bíblica. Outro vale a respeito do qual devemos falar é o Vale de Sidim, que está localizado na extremidade sul do Mar Morto. Então aqui está o Mar Morto
é a sua extremidade meridional, e aqui está o Vale de Sidim. É exatamente aqui nessa região onde ficavam as cidades pecadoras de Sodoma e de Gomorra. Também foi nesse lugar que a coligação de Quedorlaomer defrontou-se com o exército dos 5 reis. A história que você deve ler lá no livro do Gênesis, onde a intervenção de Abraão foi decisiva para o combate. O patriarca Abraão, que era um homem de fé, nessa ocasião mostrou-se também um guerreiro muito bom. Nessa região havia muitos poços de betume, de acordo com aquilo que nos informa Moisés, no livro do Gênesis, no capítulo 14, havia ali esses poços de betume. Recentemente, a arqueologia, com auxílio de várias outras ciências, encontrou no Vale de Sidim os vestícios de cidades muito antigas e, de acordo com as pesquisas científicas, esses povoados foram destruídos devido a uma grande explosão. Mas o que nós observamos é que não era uma explosão, e sim queda de chuva, saraivada vinda do céu. Mas a ciência às vezes se perde um pouco diante da Bíblia, mas os indícios confirmam a Bíblia. Odiernamente, o Vale de Sidim é árido, não tem vida. Nos dias de Ló, ele era muito produtivo. Talvez o Vale de Sidim lembrasse, quem sabe, o Jardim do Éden. Foi por isso que Ló correu para lá, quando olhou a planície do alto de uma montanha e escolheu o lugar mais belo, e Abraão escolheu um lugar mais árido. Mas essa região, como eu disse, mencionada como sendo cheia de poços de betume, depósitos de petróleo podem ser abertos nela ainda no dia de hoje. Então é uma região muito rica, apesar de tudo. Toda essa região está na longa linha quebrada que forma o Vale do Jordão até o Mar Morto e até Arabá, aqui mais para baixo. Através da história, ela tem sido palco de terremotos, mas a narrativa bíblica também registra que alguns eventos miraculosos aconteceram ali. O sal e o enxofre nativos dessa área, que agora é uma região queimada de óleo, de asfalto, foram misturados por causa de um grande terremoto que aconteceu ali. Alguma coisa parecida também com uma explosão de enxofre e de sal, mas o que nós sabemos à luz da palavra de Deus foi o castigo que Deus enviou sobre os homossexuais, os sodomitas, que moravam nessa região e que quiseram estuprar os anjos mensageiros do Senhor enviados até a casa de Ló para salvar o sobrinho de Abraão. Agora vamos falar sobre o Vale de Moabe. Ele está aqui, mais ao nordeste do Mar Morto. O Vale de Moabe é um dos 3 vales que a nordeste chegam ao Mar Morto. Desses 3, o Vale de Moabe é o maior de todos, é o mais largo. E então essa é uma região que foi habitada pelos filhos incestuosos de Ló, e esses filhos incestuosos causaram muitos danos aos israelitas. Eles tentaram impedir o avanço do povo de Deus. Logo, os moabitas colocaram tropeços diante do povo de Israel. Mas em consequência da rebeldia de Moabe, Deus determinou que nenhum amonita, nem moabita entraria na congregação do Senhor, nem ainda na sua 10ª geração entraria na congregação do Senhor, porque eles não saíram com pão e nem com água para receber o povo de Israel no caminho que Israel fazia de volta do Egito. E, inclusive, alugaram contra Israel Balaão, que era filho de Beor, e de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar Israel. Você pode ler isso em Deuteronômio 23. Nessa região foi encontrada a famosa pedra moabita. Orlando Boyer descreve-a dizendo que era uma pedra de basalto negro, encontrada no ano de 1868 nas antigas ruínas de Dibon, uma cidade moabita. E é o maior documento encontrado até agora, além das Sagradas Escrituras, que trata da Palestina antes dos tempos de Cristo. A sua inscrição é praticamente igual à do hebraico. E esta pedra dá um relatório da guerra de Mesa, rei de Moabe, contra Onri, Acabe e outros reis de Israel. Com isso, então, meus irmãos, nós chegamos ao final dessa viagem
pela Terra Santa, mostrar mais uma vez para os meus amados irmãos essa perspectiva em 3D da Terra Santa. Aí está o norte de Israel, aqui está a fronteira com o Líbano, aqui a fronteira com a Síria. O Estado de Israel começa aqui. Aqui está o Mar da Galileia, onde o Senhor Jesus protagonizou tantas obras e milagres e pregações durante o seu ministério terreno. Aqui o Vale de Jezreel, a planície de Jezreel e o Vale de Jezreel, que está aqui e que vem dar no leito do Rio Jordão. O Vale do Rio Jordão, que divide o território do Estado moderno de Israel com o território da Jordânia. Aqui, descendo por essa cordilheira, nós temos a cidade de Jerusalém, o Vale de Aijalon. Aqui temos a planície, o Monte Carmelo está aqui, a planície costeira, a planície Saron, a planície costeira de Israel, que vai do Carmelo até o deserto do Neguev, a faixa de Gaza, o território ocupado pelos palestinos, mas esse território não é deles. Aqui nós temos o deserto do Neguev e a linha fronteiriça entre Israel, ao norte, e o Egito, que está a sudoeste do território de Israel. Aqui embaixo nós temos o Mar Vermelho, Ácaba, mais uma linha fronteiriça, do lado de cá está a Jordânia. Esse é o território de Israel. Toda vez que você ouvir falar em Terra Santa ou Terra Prometida, é essa a ideia que você tem que ter na sua mente, embora profeticamente o território de Israel se expanda para cá. E quando falamos em terras bíblicas, aí é diferente, porque além do território de Israel, nós temos o Egito, temos a Mesopotâmia, que está à direita do nosso mapa, e temos o mundo mediterrâneo, a Ásia Menor, que segue para cá, onde Paulo fez as suas viagens missionárias. Inclusive o território vai até a Itália, onde Paulo esteve preso em Roma por 2 anos. Então, esse é o território atual do Estado de Israel, e vimos hoje alguns de seus principais vales, e também vimos algumas de suas planícies, e estudamos um pouco da história da Bíblia dentro desse território. Na nossa próxima aula, continuaremos essa viagem pelo território de Israel. Até lá, então, se Deus assim nos permitir, que Deus em Cristo te abençoe.